Então, primeira coisa que eu acho que vale dizer é que sim, os pais influenciam, é natural, né? É positivo, seja do que a gente vai tratar aqui em detalhes, mas você pode ter um projeto de vida e carreira. Você precisa ter um projeto de vida e carreira, até porque o mundo mudou radicalmente. Então, uma coisa é ter pessoas como referências positivas ou negativas, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Outra coisa é imaginar que você vai copiar alguém. E aí, cuidado, geração Facebook, né? Que não é mais Facebook, é TikTok. Que muitas vezes eu idealizo, porque Mariah Carey, me ajude aí, Renê. Ou seja, grandes artistas, grandes jogadores, grandes personalidades, grandes empresários. Whindersson Nunes, que chegou lá. Pronto, e por aí vai. E aí, não, o cara tá milionário, né? Então, outro dia... Internet, pronto, outro dia um pai me contou que, proporcionalmente, o filho dele ganhava mais do que ele, porque ele fazia trabalhos com drone. Então, ele era contratado por corretoras imobiliárias, contratado... para subir o drone e fazer ali determinados trabalhos, né? E, de uma certa forma, ele precisava dizer ao filho que era massa, tá ganhando uma grana legal, mas que ele não podia imaginar fazer carreira 50 anos, limitado ao que ele tinha ali de atividade e conhecimento. Segundo aspecto, quanto mais você se conhece, mais você vai saber lidar e melhor com as influências. Então, por exemplo, meu pai, médico, minha mãe, enfermeira, e automaticamente eu tinha ali uma sedução, talvez, pela área de saúde. Mas muito cedo eu disse, não tenho nada a ver com a área de saúde, seja porque quando eu vejo sangue eu desmaio, pelo menos é o que eu imagino. Talvez seja por isso. Né? Talvez seja por isso, talvez também porque eu vi meu pai, a gente já numa condição boa, meu pai ter que sair Natal para trabalhar, então trabalhava muito, né? Apesar deles amarem o que faziam. E aí, de uma certa forma, tempos depois eu fui entender porque que eu escolhi a administração. E tinha um detalhe na minha história, naquele momento, 17 aninhos, 16 aninhos. A parte de mãe minha era fazendeira de cacau, e de uma certa forma o desejo é que eu fizesse agronomia, para ter alguém que dominasse tecnicamente aquilo que meu padrinho fazia muito bem, que era gerenciar as fazendas com a prática, com o que ele aprendeu na prática, sem uma formação em agronomia, tá? E no ano de vestibular, tem até hoje, existe até hoje, talvez hoje seja completamente digital, eu pego o guia do estudante e leio sobre as profissões. E me identifico com a administração ao ler sobre isso. E muito tempo depois, quando eu inclusive comecei a trabalhar com carreira, eu entendi qual foi a influência dos meus pais na escolha da administração. É porque meu pai e minha mãe, quando eu começo a pensar em trabalho, carreira, profissão, eles eram gestores. Então, na verdade, para mim era menos o médico e a enfermeira e mais o gestor. Claro que eu não consegui entender aquilo com 16, 17. E eu tinha também uma tia que teve um papel fantástico na minha vida, tia Valéria, que era uma executiva no Rio de Janeiro, trabalhava com corretagem de seguros. E ela me passava uma ideia de vida que eu achava massa, como diz o baiano. Né, de viagens, de reconhecimento, de remuneração variável, lógico que os nomes não eram esses, né? De estar lá com blazer, de ser a única mulher num grupo de homens, às vezes determinados clubes de corretores. Então a dinâmica, né, uma vida muito dinâmica, de negócios, etc. E aquilo me seduziu muito. Então, quando você se conhece, você vai lidar melhor com essas influências. Vou dar outro exemplo. Uma jovem que eu atendi, já com 2 anos, atuando como arquiteta, ela já é formada, e durante o trabalho que a gente fez de mentoria com ela, ela diz assim, Fábio, não conte para minha mãe, mas eu vou fazer vestibular de medicina. E ela já tinha me contado das escolhas, porque que ela não escolhe medicina. Resumo da ópera, eu disse, não, sem problemas. Quer fazer o vestibular? Faço o vestibular, se você passar, a gente conversa. Mas já provoquei ela, dizendo assim, olha, se você tem 2 anos atuando com arquitetura, até onde eu sei, você está satisfeita, está ativa, está trabalhando, e você olha para o lado, para a medicina, alguma coisa aí quer dizer. Sim. Aprenda a dialogar com isso. Porque são bem distantes. Bem distantes. Né? Ela faz e hoje ela está estudando, daqui a pouco se forma para médica, e ela deixa, na leitura minha e talvez até dela, de fazer medicina, porque ela achava que ia escolher medicina só porque, se eu não me engano, o pai e a mãe eram médicos. Então ela renega um desejo para não seguir. Para não seguir como se fosse assim, não, eu vou acabar seguindo porque eu só ouço falar isso aqui em casa. Então, de uma certa forma, as influências existem. O que a gente pode abordar um pouquinho mais, Renê, lhe devolvendo um pouco a bola, é a maneira com que essa relação se dá.
Sim. Porque, na verdade, o modelo mental dos pais, a época dos pais, é muito diferente. Então, em vez de muitas vezes ser positivo, isso gera um grande conflito, gera um grande afastamento. E eu não entendo que as coisas mudaram muito. Então, quando o jovem, isso foi um caso real que eu também vivi, diz que vai largar direito para fazer comunicação, é um pânico geral na família. Porque imaginavam ele como procurador, juiz, promotor, e diz assim, meu Deus, vai ser propagandista, publicitário, vai ser preso, né? Como aconteceu com alguns bem famosos, inclusive baianos. Então, o que acontece? De uma certa forma, a influência existe, ela é real, essa é uma relação muito importante. As famílias perderam o peso que tinham quando eu era jovem. Hoje a família, às vezes, é a 7ª a ser consultada numa decisão. A 7ª. Isso quando eu pesquisei. Talvez hoje teve lá para 15º. Ou seja, quando nossos filhos vão nos perguntar alguma coisa, Aqui eles já fizeram. A decisão já está tomada, é só isso. Então é só avisar mesmo. Isso. Fazer isso eu aqui. acho que é mais para avisar. Então, de uma certa forma, a questão é como se dá essa relação. E aí, muitas vezes, esse mundo de muitas oportunidades, às vezes parece mais confuso do que quando eu só tinha 1 ou 2 caminhos. Então é muito natural que o jovem diga hoje, não consigo ver nada que me atraia, nenhuma escolha faz sentido, eu estou entre tecnologia, administração, direito e medicina. Aí o pai diz, meu Deus do céu, está perdido. E o jovem muitas vezes ele internaliza, estou perdido, estou inseguro. Eu digo para o jovem, calma, nada disso, você só tem 16, 15, 17 anos. Tem a vida toda para tomar decisões.